nessa semana também, o governo indicou que existe a possibilidade de adiar o cronograma previsto inicialmente para a mistura do biodiesel ao diesel. No ano que vem, a partir de março, já estava previsto o B16, ou seja, a mistura de 16% de biodiesel no diesel convencional. Essa declaração veio do diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, o Marlon Arraes. Hoje está em vigor o B15 e existe aí, portanto, uma intenção de gradualmente aumentando essa mistura. Luiz, em princípio, né, essa demora seria por uma questão técnica, como declarou o membro aí do Ministério de Minas e Energia. Ele disse que precisaria de mais tempo para fazer testes nos motores, né? Mas o próprio setor levantou uma dúvida em relação a isso, falando que esses testes já foram feitos e tem gente rodando aí com um percentual até maior do que esse, né? Parece que você apurou que talvez fosse necessário aumentar um pouco a importação de óleo de soja no ano que vem para suprir, para dar conta, né, desse B16. É isso mesmo? Talvez tenha também uma outra questão? Acho que Lira comentou agora há pouco das eleições do ano que vem. Acho que isso é super importante para entender inflação, né? Como a inflação vai ser... Inflação é importante para a popularidade de qualquer governo, no ano eleitoral, então, ainda mais. E quando você mexe na composição do diesel, isso é bastante sensível, porque o Brasil, vamos lembrar, é um país rodoviário, que a maior parte da frota precisa de diesel. Se você vai colocar mais biodiesel, com a chance desse biodiesel ficar mais caro, você está contratando potencialmente um problema na visão de quem está no governo, de quem precisa manter os preços controlados, os preços controlados não artificialmente nesse caso, mas os preços confortáveis para o consumidor. E qual é a leitura de mercado? Além do fato de que, como você comentou, não parece ser uma questão técnica dos motores, até porque a lei do combustível do futuro prevê chegar até 25% de mistura. Seria muito estranho aprovar uma lei que fosse completamente inadequada para os motores, né? Isso ao longo do tempo pode chegar a esses 25%. Você tem que pensar na oferta de soja, que é basicamente o insumo para a produção de biodiesel. E o que o mercado está dizendo? Eu li um relatório super interessante aqui do Leo Alencar, da XP, dizendo que no cenário de B16 a partir de março, que era o cenário que todo mundo estava prevendo e o governo agora parece que vai adiar, o Brasil precisaria importar mais biodiesel, mais óleo de soja, no caso, para produzir biodiesel, algo como 111 mil toneladas. E a expectativa era que isso ajudasse os preços a subir. Então, o governo adiar tem uma questão mais estratégica aqui, política, do que o motor não pode funcionar, preciso de mais meses para testar. Acho que é um pouco por aí. Uhum. E Lira, isso também pode acabar atrasando o cronograma como um todo. Como o Luiz falou, né, a Lei Combustível do Futuro prevê até, né, 25%, e o B20, por exemplo, já era previsto para 2028, né? Como é que... Acho que tem uma... É um efeito cascata, né? A evolução tem acontecido, né? O biocombustível, né, ele vem sendo utilizado desde 2004, por ali. A mistura inicial de 2%, ela até nem era obrigatória, depois ela começou a entrar pela lei e ela foi crescendo, deu uma acelerada. Quando a gente chegou mais ou menos ali em 2020, entre 20 e 22, ela ficou oscilando entre 10% e 12% e tal. Aí depois foi retomado de novo, 13%, 14%. Quando chegou no 15%, por exemplo, era para ser março também, né? Mas nesse momento o Brasil estava enfrentando um problema de inflação alta e a inflação de alimentos estava alta. Então teve esse temor, que até foi comentado pelo Luiz, de que o preço do transporte, do frete, pudesse agregar mais alguma coisa ainda no preço da alimentação. Então o governo segurou e só liberou em agosto o B15. Então, se acontecer novamente, pode ser por uma alegação técnica, mas tem esse temor de inflação também. Você pode ter que adiar um pouco. Vai se chegar provavelmente ao B20, mas tem que lembrar também que tem um certo lobby de um outro lado. As transportadoras, por exemplo, elas argumentam que precisam mesmo desses testes, porque fica muito resíduo
nos tanques, né? Eles falam muito da tal da borra, né, do biodiesel que fica lá no fundo do tanque, e também fala que você tem que ficar o tempo todo fazendo manutenção de filtros, né? Usar um pouco mais até de óleo lubrificante. Então isso vai aumentando bastante o custo, né? Então há também um lado que a gente tem que ver que tem forças antagônicas ao avanço, né? E essas forças são fortes no Congresso, né? A gente tem bancada de transporte muito forte para isso também. Então, eu acredito que ela vai avançar. Pode ser que não cheguemos ao B20 em 2028, mas em 2030 talvez seja possível, né? E as indústrias estão investindo. Precisa de mais esmagamento de soja no Brasil. Tem muito projeto em andamento, alguns ainda no início. E as fabricantes de ônibus e caminhões também estão se desenvolvendo cada vez mais, investindo em tecnologia para poder assumir essa proporção maior de biodiesel. Então, assim, eu acredito que o cronograma vai ser implementado, mas com esses trancos de vez em quando. Agora, Tassiano, é muito ruim o governo ficar a todo momento, né, dando esse passinho para trás, para as indústrias, como o Lira comentou, que estão investindo para ampliar esse parque industrial, né, o de esmagamento de soja, por exemplo. E eu acho que como a agenda da inflação, né, sendo mais importante até do que a agenda da COP, né? A COP no Brasil esse ano tem um anúncio que está aumentando o biodiesel, biocombustível no diesel, faz sentido, né, aqui no Brasil, e o governo segurando porque de fato a agenda eleitoral está sendo mais importante. Então eu acho que é ruim, sim, é ruim para o produtor, é ruim para as indústrias que estão ampliando a capacidade de esmagamento no Brasil, mas assim, esse é o copo meio vazio, né? O lado do copo meio cheio, mais uma vez eu volto a falar da Frente Parlamentar do Agro, assim, eu falo que a gente tem pouco desafio legislativo e regulatório no Brasil, né? Porque está na Lei de Combustível do Futuro, autoria do deputado Arnaldo Jardim, está lá, tem um cronograma. Então o governo atrasa, outro governo acelera, mas do ponto de vista legislativo e regulatório, está muito amarrado, né? Está muito contratado o futuro da agricultura brasileira. Por mais que isso seja ruim, mas para mim o crescimento do esmagamento de soja no Brasil, a diminuição da dependência de petróleo no Brasil, está contratada aí, tendo anos que aceleram ou anos que andem mais devagar.